Sucht in Gottes Herzen Ruh, lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der Schein, er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein. Kommt, ach kommt, ihr Gnadenkinder, und erneuert euren Bund, schwöret unserm Überwinder, lieb uns treu aus Herzensgrund. Und wenn eure Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt, o so flehet um die Wette, bis sie Jesus widerstellt. Ach du holder Freund, vereine deine dir geweihte Schar, dass sie es so herzlich meine, bis dein letzter Wille war. Ja, verbinde in der Wahrheit, die du selbst im Wesen bist, alles, was von deiner Klarheit in der Tat erleuchtet ist. Liebe, hast du es geboten, dass man Liebe üben soll. O so mache doch die Toten, trägen Geister lebensvoll. Zünde an die Liebesflamme, dass ein jeder sehen kann. Wir als die von einem Stamme stehen auf für einen Mann. Lass uns so vereinigt werden, wie du mit dem Vater bist, bis schon hier auf dieser Erde kein getrenntes Glied mehr ist, und allein von deinem Brennen nehme unser Licht den Schein. Also wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sein. Liebe Brüder und liebe Schwestern, ich heiße euch alle recht herzlich willkommen, auch in dem neuen Jahr 2025 von Zürich aus. Wir danken dem Herrn, dass wir immer noch gemeinsam sein Wort hören dürfen, dass wir gemeinsam miteinander und mit dir, Herr Jesus Christus, in Verbindung stehen. Wir danken dem Herrn für seine Liebe, für seine Güte. Alle, die heute zugeschaltet sind, dass wir alle denselben Segen empfangen, wie wir selber in Zürich. Der Herr segne uns alle. Ich möchte ein Wort lesen aus der Apostelgeschichte. Ich lese Apostelgeschichte Kapitel 5 von Vers 27. Sie brachten sie also herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der Hohepriester verhörte sie folgendermaßen: Wir haben euch doch ausdrücklich geboten,
aufgrund dieses Namens nicht zu lehren. Und trotzdem habt ihr mit eurer Lehre ganz Jerusalem erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Da antwortete Petrus und die Apostel erklärten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und hingerichtet habt. Diesen hat Gott durch seine rechte Hand zum Anführer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu verleihen. Für diese Tatsachen sind wir Zeugen, und auch der Heilige Geist, den Gott denen verliehen hat, die ihm gehorsam sind. Als jene das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz, und sie waren entschlossen, sie hinzurichten. Doch da stand in der Versammlung ein Pharisäer namens Gamaliel auf, ein beim ganzen Volke hoch angesehener Gesetzeslehrer. Er ließ die Männer auf kurze Zeit hinausführen und richtete dann folgende Ansprache an die Versammlung: Ihr Männer von Israel, überlegt euch wohl, wie ihr mit diesen Leuten verfahren wollt. Denn vor einiger Zeit trat Theodos auf und gab sich für etwas Besonderes aus. Und eine Anzahl von etwa 400 Männern fiel ihm zu. Aber er fand den Tod. Und alle seine Anhänger wurden zerstreut und vernichtet. Nach diesem trat Judas aus Galiläa zur Zeit der Schätzung auf und brachte einen Volkshaufen zum Aufstand unter seiner Führung. Aber auch er kam ums Leben, und sein ganzer Anhang wurde zerstreut. Und nunmehr gebe ich euch den Rat: Steht von diesen Leuten ab und lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ausgeht, so wird es vernichtet werden. Hat es aber seinen Ursprung in Gott, so werdet ihr diese Leute nicht zu vernichten vermögen. Lasst ihr euch nur nicht gar als Widersacher Gottes erfinden. Wir danken dem Herrn für diese wunderbaren Worte. Es ist nicht menschliches Tun, sondern wir versammeln uns heute in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und das, Herr Jesus, wirst du heute in Erfüllung bringen. Dass wir, Herr Jesus, wenn du die Deinigen holst, dass wir dabei sein dürfen. Treuer Herr, wir danken dir für dieses wahrhaftige Wort, das wir gelesen haben. Dass wir nicht von Menschenwerk sind, sondern wir fahren auf Gottes Wort. Wir möchten beten. Treuer Herr Jesus, dir sei Lob, Preis und Dank, dass wir auch heute Nachmittag vor deinem Thron stehen dürfen, Herr Jesus. Wir sind hier zusammengekommen, um dein Wort zu hören.
Denn wir wissen, dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist Ja und Amen. Und du, Herr Jesus Christus, bist das Wort. Wir danken dir, dass wir, Herr Jesus, wenn wir auseinandergehen, gesegnet nach Hause gehen dürfen. Wir danken dir, treuer Herr, dass du anwesend bist in unserer Mitte, dass du segnest, dass du heilst, Herr Jesus, und dir, treuer Herr, sei Lob, Preis und Dank. Wir danken dir, dass wir heute Nachmittag dein Wort hören dürfen. Öffne unsere Ohren, öffne unser Herz, dass dein wahrhaftiges Wort in unseren Herzen kann Frucht tragen. Wir danken dir, treuer Herr, und loben und preisen deinen wunderbaren Jesu-Namen. Amen. Ó, que tu pudesses crer. Eu, para esse corinho, escrevi uma segunda estrofe e dois irmãos que trabalhavam conosco me ouviram cantar depois de muito tempo e entraram lá no corredor. Eles estão ambos aqui hoje? Sim. Eu cantei assim, nessa segunda estrofe. Ah, que tu pudesses crer e fazer o que Deus disse. Então aconteceria e não seria lamentado tanto. A obediência da fé é uma coisa boa, mas não pode apenas estar escrita em papel ou ser guiada na boca, mas ela tem que ser apoiada por ações. Já dissemos isso muitas vezes. Moisés poderia ter enfatizado por muito tempo: o Senhor disse, o Senhor disse. Ele teve que fazer o que o Senhor disse, e então aconteceu. Assim foi com todos os profetas, assim foi com todos os filhos de Deus, e assim será conosco. A confirmação da palavra não depende apenas da fé, mas do agir, Que tipo de exemplo devemos dar? Nós poderíamos citar muitos exemplos das Santas Escrituras. Vejam Marcos 16. O Senhor disse: ide e pregai o Evangelho. E então lhe dá instruções sobre o que mais deve ser feito. Se isso não for feito, então a confirmação automaticamente não se concretizará, porque Deus não tem como confirmar uma palavra que não foi feita. Deus só tem a possibilidade de confirmar a palavra que foi feita, que foi executada. Compreendemos isso? Todo o resto é teoria. É colocado aí no salão, mas não colocado em ação. Portanto, que Deus nos ajude a crer, nos ajude a fazer. Ó, que tu pudesses crer e fazer o que Deus disse, então aconteceria e não seria lamentado tanto. Talvez eu tenha cantado isso por minha própria causa, não somente para vocês. Vocês certamente creem e fazem, mas nós todos queremos nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, se cremos em Ti, então queremos também fazer. Eu lembro-me do exemplo de Pedro, quando lhe foi dito o que deveria fazer. Antes, as objeções não funcionou e é sem sentido e assim por diante. E depois vem a expressão: de acordo com a tua palavra. Ele não falou sobre isso, ele fez. E porque ele fez, ele viu a confirmação da palavra.
Foi sempre assim. Nós podemos percorrer toda a Bíblia. Sempre onde as pessoas creram e aquilo que elas creram, ou seja, aquilo que Deus lhes disse, eles não creram em alguma coisa, eles creram naquilo que Deus lhes disse. E porque creram no que Deus lhes disse, eles fizeram o que Deus lhes disse. E então eles viram a confirmação. Isso deve ser uma lição para todos nós. Nós estamos todos assim para baixo. Você sabe o que significa assim, labá, quer dizer, embaixo. Mas com a ajuda de Deus, as coisas devem melhorar. Eu li em uma placa lá, crescimento ou recuperação para todos. E aí tem que se sorrir, tem que se sorrir. Você sabe o que eu penso. Hoje estamos realmente assim entre nós e não precisamos colocar aí uma cara comprida e nem uma máscara, mas nos tornamos livres e abertos diante do Senhor, como em uma família muito grande. Eu preferiria que todos tivessem se aproximado um pouco mais para que não nos sentíssemos assim tão distantes. Deus quer nos ajudar. E nós ouvimos uma palavra maravilhosa. E imediatamente me vieram 3 ou 4 passagens bíblicas. Eu espero que vocês sintam o mesmo. Quando uma palavra de Deus é trazida e algo é enfatizado, algo especial, então o Espírito de Deus guiará todos os que estiverem realmente ouvindo e deixará que passagens bíblicas se tornem grandes para eles no mesmo contexto. Isso eu já tinha mencionado aqui. Fiquei surpreso com o irmão Müller, lá da Carinth, da última vez, lá em Salzburg. Ele me veio depois do culto e disse: irmão Frank, eu estava sentado lá e não apenas ouvi o que você leu ou disse. Se você soubesse que outras passagens bíblicas me vieram ainda à mente e que outras conexões eu vi, ele disse, isso foi simplesmente precioso, foi simplesmente maravilhoso. E é assim que as coisas são. Nós ouvimos a palavra de Deus e enquanto ouvimos a palavra de Deus, o Espírito de Deus vem, ele nos esclarece, nos dá as conexões. Nossos pensamentos não vão para algum lugar, mas nós nos aprofundamos na palavra. Sim, ou na palavra. E eu tive que pensar o que o Senhor expressou aqui com pensamento bem-aventurado. Nosso irmão Terrai, ele enfatizou a palavra bem-aventurado. Bem-aventurados aqueles que o Senhor achar preparados no seu retorno. E lá vamos para Mateus 25. As que estavam preparadas entraram. Mas há muitas coisas que precedem isso. Em Mateus 13, está escrito, Mateus 13, versículo 16, mas vossos olhos são bem-aventurados. Que pessoas são bem-aventuradas, podemos entender, sim, porque vivenciaram a salvação. Aqui está, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Os olhos daqueles que estão destinados à bem-aventurança, eles veem, e por verem, são bem-aventurados. E os ouvidos daqueles que estão destinados à salvação, eles ouvem, e porque ouvem, são bem-aventurados. Deus nos bem-aventura completamente, completamente, da cabeça aos pés. E tudo está incluído naquilo que Ele preparou. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. No Sermão da Montanha, o Senhor repetiu essa forma de falar.
Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, e assim por diante. A palavra bem-aventurado é usada muitas vezes. Então, bem no fim, vem então a grande explicação em Apocalipse 19, versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E essas pessoas já viram e já antes ouviram. Elas antes já receberam, aceitaram. Assim, então, os seus olhos, seus ouvidos e seus corações foram abençoados. Eles eram bem-aventurados, agraciados por Deus para ouvir e ver. Quantas vezes, pelo menos 7 vezes, é dito em Apocalipse 2 e 3, ou dada a promessa, quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. E quem estiver pronto para ouvir o que o Espírito diz às congregações, também aceitará, a ele será esclarecido e Deus terá o seu caminho conosco. Bem-aventurados aqueles que o Senhor achar preparados quando retornar. Nossas reuniões devem servir para que sejamos preparados, independentemente de todas as circunstâncias, não importa o que venha ou o que vai. A salvação não tem nada a ver com o clima. A salvação é um presente de Deus que ninguém pode nos dar e ninguém pode nos tirar, mas que Deus nos deu para todo o sempre. Eu justamente tinha lido anteriormente, já no profeta Isaías, que Deus nos determinou para sermos filhos e filhas e que o nosso nome será um nome eterno e não será apagado. Isaías 56, versículo 4. Em vez disso, o Senhor disse o seguinte: aos circuncidados que observam os meus sábados, escolhem o que me agrada e permanecem fiéis à minha aliança, dar-lhes-ei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno lhes darei, que jamais será apagado. Há pessoas que estão destinadas a ver a glória de Deus. E aqui trata-se da multidão das primícias, porque ainda nos chamados existe a possibilidade que o nome seja apagado, mas não no caso dos eleitos, porque o nome dos eleitos foi escrito desde antes da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro. É uma multidão comprada pelo sangue, e nós cremos de todo o coração que, por meio de um homem, o pecado veio sobre todos nós e que Deus nos fez a todos pecadores sem termos pecado.
Nós nascemos como pecadores, separados de Deus, vindo à vida para morrer. E da mesma forma, a justiça de Deus veio sobre todos os que aceitam pessoalmente pela fé por meio de um. Não adicionamos nada a um e ao outro também nada. Não podemos ajudar pelo primeiro e também não podemos ajudar pelo segundo. No entanto, somos gratos por não ter permanecido no primeiro, mas por ter vindo o segundo Adão, nosso Senhor Jesus. E as Santas Escrituras dizem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. São fatos divinos que nós aceitamos na fé e deixemos assim. Deus, o Senhor, fez uma nova aliança, designou-nos um lugar na sua casa, deu-nos um nome eterno que não será apagado. Algo maravilhoso. Sobre isso, podemos nos alegrar, pois é verdade o que Deus disse e nós o vivenciaremos. Ontem nós lemos do profeta Isaías 63. Vamos hoje continuar no capítulo 64. Ó, se fendesses os céus e descestes, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que realizasse obras para aquele que nele espera. Nós perseveramos no Senhor. E porque perseveramos nele, podemos contar e crer que ele realizará ações para nós ou por meio de nós que superam até as nossas expectativas. Se somos a semente de Abraão, então podemos crer assim. Para Abraão, não havia mais nada a esperar. E lá, onde não havia nada para ver, nada para esperar, ele ficou firme, cheio de esperança, porque uma palavra da promessa divina havia sido passada a ele. O mesmo acontece conosco. A fé não olha para circunstâncias mortas, mas para o Deus vivo. As circunstâncias podem ser desesperadoras e sem esperança, mas se formos a semente de Abraão, então temos fé. E se temos fé, então veremos a glória de Deus na confirmação das promessas que ele nos deu pela graça. Abraão, ele não filosofou e nem teologizou, ele creu a Deus. Ele fez o que o Senhor lhe disse e ele viu o cumprimento da promessa. Aqui nós lemos uma palavra, realizando ações terríveis que excederam nossas expectativas. Nós não temos ideia, mas temos fé. Nós temos a fé, e isso sem nenhum esforço, que o Senhor finalizará a sua obra e terá uma congregação noiva sem mancha, sem ruga, que verá a face de Deus, porque assim está escrito. João já tinha visto essa multidão antes mesmo dela estar aí.
João estava na ilha de Patmos, talvez no ano 95, assim dizem os historiadores da igreja, ou que escrevem a história, não importa, mas ele já viu essa multidão quando ela nem estava lá. O início havia acabado de ser feito, mas ele viu essa multidão. Ele viu a glória de Deus. Ele viu as bodas de casamento. Ele viu tudo como se já estivesse concluído, como se já estivesse lá. Aos olhos de Deus já está aperfeiçoado. Aos olhos de Deus já está lá. E agora me vem o pensamento, o irmão Branham também disse algumas coisas como se já estivessem aí. Então as pessoas dizem, sim, isso o profeta disse, então tem que ser verdade. Naturalmente ele disse isso, e por que não deveria ser verdade? A pergunta é sempre se está certo conosco, com a nossa ordenação daquilo que foi dito, se isso está certo. A pergunta é se está de acordo com a palavra de Deus o que nós ajuntamos aí. Não o que profetas disseram. Isso não é problema algum, pois isso sempre é verdade, porque Deus falou por meio deles. Mas, se olharmos para uma palavra, talvez eu não consiga achá-la imediatamente, mas um dos dois profetas disse, vós tendes a lei, mas a pena dos escribas a tornou em mentira. Eles tinham a palavra, mas depois eles escreveram muito e então não havia mais nem pista da palavra. Que restou foram suas interpretações e suas explicações. E é exatamente isso que Deus quer evitar. O que nós precisamos é de uma linguagem clara de Deus que possa ser ouvida aqui nas Santas Escrituras, caminhos claros de Deus que possam ser vistos aqui nas Santas Escrituras, respostas muito claras a todas as perguntas que ainda estão pendentes. No versículo 5 lemos, tu vens para encontrar aquele que se deleita em fazer a justiça, aqueles que se lembram de ti em teus caminhos. Eu posso me lembrar de ter lido essa palavra muitos anos atrás e também de ter enfatizado aqueles que se lembram de ti em teus caminhos. Não nos meus caminhos, mas nos caminhos de Deus. E se todos nós andarmos nos caminhos de Deus, e nesses caminhos de Deus nos lembrarmos dele, então ele se lembrará de nós e estará conosco por causa de sua palavra, por causa de sua fidelidade. Tu vens ao encontro daquele que se deleita em fazer a justiça, aqueles que se lembram de ti em teus caminhos. Eu desejo para mim, e para todos nós, que nós andemos nos caminhos de Deus e nesse seguir do Senhor nos lembremos dele. Então ele também se lembrará de nós. Há uma palavra em Romanos 1, lá está, em Romanos 1, versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A verdade divina não pode ser oprimida. Ela está lá para ser colocada à luz do castiçal. Mas temos que
ser da verdade, para amar a verdade, para defendê-la, para responder a ela, para ser atravessado por ela e tornar-nos nós mesmos participantes da verdade divina. Tu vens ao encontro daquele que se deleita em fazer a justiça, aqueles que se lembram de ti em teus caminhos. Ó, eis que te iraste, porque pecamos por nossa infidelidade a todo tempo e por nossa apostasia ou queda. Assim todos nós nos tornamos a como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia ou roupa suja. Nós todos murchamos como folhas, e nossos pecados nos levaram junto como vento. E não há ninguém que invoque o teu nome, ninguém que se levante para se apegar a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer sob a pressão dos nossos pecados. Quão fiel e justo é Deus! Ele sempre descreveu todos os lados, não apenas os bons, mas também os ruins. Ele providenciou para cada caso, para cada situação, levou tudo em consideração. Nada foi omitido ou deixado de fora. Vamos aprender a lição aqui. Se nos afastarmos do Senhor por infidelidade, até mesmo as provas da nossa justiça que podemos produzir serão como um trapo sujo. Em seguida, costuramos novos remendos em roupas velhas, e isso só nos faz parecer coloridos, mas não novos. Mas Deus quer colocar vinho novo em odres novos. Ele quer ajudar, Ele quer salvar, Ele quer abençoar, Ele quer se revelar. Nossos pecados nos levaram junto como com o vento. Vocês sabem, quando vem uma tempestade, muitos danos são causados e as coisas que não estão completamente sólidas também podem cair. Mas Deus está na condição de ajudar, de levantar, de confortar, de firmar e de estabelecer. Deus não está interessado em que fiquemos deitados, suspirando e reclamando sob a pressão de nossos pecados? Não. Ele diz aqui, ou está aqui escrito, e não há mais ninguém para invocar o teu nome. Mas eu creio que podemos dizer hoje que o Senhor nos concedeu graça para invocarmos o seu nome. E está escrito, todo aquele que invocar ou chamar o nome do Senhor será salvo. Já ouvimos falar sobre a bem-aventurança e lemos passagens da Bíblia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deve ser salvo. Está aqui, ninguém que se levante ou recobre o ânimo. Isso nós temos que fazer. Deus não fará isso por nós. Deus vem para o seu auxílio. Mas esse passo da fé, nós todos temos que fazer bem pessoalmente. Deus não o tomará de nós. Porque toda a nossa jornada com Deus é uma jornada de fé. E um compositor canta, somente o caminho da fé está seguro, fora de alcance para o inimigo. A fé em Deus e sua palavra está firmemente ancorada em nós. Vamos pertencer àqueles que invocam o nome do Senhor, que se levantam. Vocês sabem o que isso significa em linguagem simples. Se alguém foi
ferido, está caído no chão, ele pode então se levantar ou recobrar o ânimo e continuar com seu Deus. Mas ele tem que se levantar. Está aqui para apegar a ti. Mas o que nos resta mais? Onde devemos nos segurar? A quem podemos recorrer? Em quem confiar? Em quem crer? Nós só podemos fazer uma coisa: crer no Senhor, confiar nele, apegar-nos àquilo que ele nos deu, que está se levantando para agarrar-se a ti, porque escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer sob a pressão dos nossos pecados. Essa é a primeira parte. A segunda é: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obra das tuas mãos. Amém. Todos nós somos obra das tuas mãos. E porque somos a obra de Deus, não apenas tendo parte nisso, nós somos a obra de Deus. Deus não apenas nos criou como criadores, mas também nos formou, como lemos aqui. Ele nos fez como barro e se tornou nosso Pai. E a palavra Pai sempre inclui o relacionamento com filhos e filhas. Nós tentamos explicar isso novamente na segunda brochura. Aliás, quem já leu? Alguém? Sim, alguns leram. Sim, alguns leram. Eu sugiro que leamos todos até a quarta-feira, sem exceção. Sim, espero que esse seja o caso. Espero que não estejamos escrevendo aqui apenas para os outros. Eu espero que também estejamos escrevendo para nós que estamos aqui e que nos alegremos por isso. Alguns sequer sabiam que a segunda brochura, com o título Deus e seu plano para a humanidade, havia sido impressa. A propósito, escolhemos a mesma cor de capa. Teria sido melhor usar uma cor de capa diferente. As pessoas olham para ela e pensam que essa é a brochura que já todos temos, porque tem a mesma cor. Quero dizer, a capa. Mas vocês podem levar junto. Aqui está. Mas agora, Senhor, tu és nosso Pai. Isso coloca o pressuposto que somos seus filhos. Deus estabeleceu um relacionamento de pai e filho para o nosso bem em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos o barro e tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obra de tuas mãos. Não continues a ser implacável na tua ira ou sem reconciliação. Como poderá ele, que é a própria reconciliação, estar irreconciliavelmente irado? Isso é fora de questão. Ele é a nossa reconciliação. Assim está escrito. E nele temos a reconciliação, isto é, o perdão por meio de seu sangue. Como pode ele, que se tornou nossa reconciliação, negar a si mesmo e ficar irreconciliavelmente irado? Não. Ele, o reconciliador, é que não pode ficar sem poder se reconciliar. E agora, se digo aqui que somente tais pessoas são irreconciliáveis, que elas mesmas não vivenciaram a reconciliação em suas almas, então jamais voltarei atrás nisso. Receber a reconciliação significa possuí-la. Quem recebeu perdão, ele perdoa. Quem recebeu a reconciliação, ele reconcilia. E nisso fica. Não pode ser de outra forma. Nós não podemos mudar
ou fazer diferente os fatos divinos. E qualquer pessoa que rejeite a reconciliação e o perdão, prova com isso que ele não recebeu nenhum deles. Nós podemos pensar que a temos, mas precisa se tornar evidente na prática. As horas da prova vêm, e na prova vem esse teste para ver de que material é. O irmão Branham fala do ouro falso que estava lá em algum lugar, espalhado, que brilhava quando o sol incidia sobre ele, mas não valia nada. Não tinha valor algum. O ouro verdadeiro é muito profundo, ele precisa ser escavado a uma profundidade de 1000 metros. Aqui estamos lidando com Deus. Não continue a se irar irreconciliavelmente ao Senhor e não te lembres da nossa culpa para sempre. Olhe aqui. Somos todos o teu povo. Nisso nós cremos, porque é assim. E nós podemos, sinceramente, de coração, agradecer ao Senhor pelo fato dele não estar sempre irado ou zangado e não é irreconciliável, mas concedeu a reconciliação pela graça por meio do sangue do Cordeiro que fluiu na cruz do Gólgota. Deus tem boas intenções conosco. Sua palavra é verdadeira em tudo, o que quer que esteja escrito. No próximo versículo, então, versículo 10, a constatação: tuas santas cidades se tornaram desoladas, Sião se tornou desolada, Jerusalém, um lugar desolado. Nosso templo santo e glorioso, onde nossos pais cantavam louvores a ti, foi incendiado, e todos os nossos lugares favoritos estão em ruínas. Tu queres, apesar de tudo isso, manter-te nisso? Ficarás em silêncio e nos humilhará a ponto de nos destruir? Não. E novamente não. Deus não nos humilhará a ponto de nos destruir. Deus nos dará força para que possamos nos reerguer, ganhar nova coragem, ser fortalecidos novamente e saber o que Ele fez por nós foi feito para a eternidade. E Ele é capaz de realizar ações que ultrapassam nossas expectativas. Nós depositamos nossa esperança inteiramente e totalmente nele e na graça que nos foi oferecida. Se quisermos, então, continuar a ler no capítulo 65, ele diz, lá o Senhor diz, fui achado por aqueles que não me buscavam, nem perguntavam por mim. O que foi isso? Aqui já é feita referência às nações que sequer buscavam a Deus, que seguiam seus próprios caminhos e serviam a outros deuses. Mas ele estendeu os seus braços o dia inteiro para um povo. Não quero ler adiante, vocês conhecem todos essas passagens bíblicas. E eu estou convicto de que Deus nos ajudará, que Ele estará ao nosso lado, que Ele nos fortalecerá e, pela graça, estará conosco. Que fendesses os céus e descesses, de modo que os montes se abalassem diante de ti. Quem tem um desejo direto, íntimo e profundo de que Deus se confirme de forma sobrenatural, infalível e inconfundível. Isso está em vocês, dentro? Ou estamos todos satisfeitos? Não. Nós somos gratos, mas ainda não estamos totalmente satisfeitos. Somos gratos pelo que Deus fez, mas temos fome e sede de mais, e Deus tem mais.
Mas nós não colocamos nossos alvos além de qualquer medida. Nós ficamos plenamente satisfeitos quando Deus faz o que Ele nos prometeu em Sua palavra. Plenamente satisfeitos quando tudo pode se cumprir novamente e se cumprirá o que Ele nos prometeu em Sua palavra. Vamos falar dessa forma. Se fosse possível escrever outro livro de Atos dos Apóstolos, com as mesmas vivências e resultados como no início, então estaríamos plenamente satisfeitos. E se Deus fizer ainda mais, ficaremos ainda mais satisfeitos e agradecidos. Mas isso tem que vir. E eu penso realmente especificamente que não estamos numa repetição do ministério especial do irmão Branham. Paulo e Pedro também não tinham isso. Mas estamos esperando que aquilo que aconteceu no início aconteça no fim. Quando o Senhor disse ao irmão Branham naquele tempo, você receberá 2 sinais como Moisés, e o instruiu diretamente que, como último sinal, o mesmo será dado, como naquela época nos dias de Sodoma, e como o Senhor o deu, ou seja, que ele podia contar e revelar os segredos dos corações para as pessoas. E o anjo do Senhor até citou as passagens bíblicas, citou João 1, 100%, ele citou João 4 e indicou para o irmão Branham, ou seja, para o ministério direto, que seria revelado como o último sinal, como sinal do Messias. E isso aconteceu. Isso nos mostrou claramente diante dos olhos que a congregação recebeu o último sinal. Mas então vem a frase que o irmão Branham disse: todo sinal tem que ter uma voz. O sinal apenas chamou nossa atenção para algo. Nós vimos o sinal, mas o sinal apontava para algo. Quando estamos viajando e lá está um sinal, uma placa, ninguém para e diz: estamos aqui agora, a placa está nos indicando algo. Assim foi com o ministério do irmão Branham, que aconteceu exatamente como nos dias de Abraão, que aconteceu exatamente como nos dias de Nosso Senhor. A mulher à beira do poço disse: sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá todas essas coisas, esse será o seu ministério. Mas quem é você? E ele disse: sou eu quem está falando com você. O mesmo Espírito que repousou sobre Cristo repousou sobre o irmão Branham. O mesmo ministério foi realizado, mas Branham continua sendo Branham. E Abraão continua sendo Abraão. E Cristo continua sendo Cristo eternamente. Eu gostaria de me abster de qualquer observação que possa ser feito com o objetivo de explicar tudo que é feito do irmão Branham, desde o Filho do Homem até Cristo e a palavra que se tornou carne. Vamos nos colocar em silêncio e deixar a Deus que no tempo certo fale e realize ações que excedam nossas expectativas. Um desejo nós temos. Nós queremos permanecer na palavra de Deus e com isso permanecer em Deus. Queremos, em relação àquilo que aconteceu e que acontece agora, ordenar tudo corretamente pela graça de Deus. Gratos pelo ministério, gratos pelo sinal, gratos pela voz, gratos pela mensagem, gratos por tudo. Aconteceu por nossa causa, para que nós,
nesses dias, pudéssemos ter uma indicação clara a partir de Deus, por meio da palavra e do Espírito, uma clara orientação da rota de marcha de Deus com o seu povo nesses dias. Ele nos deu isso. E nós queremos, nos seus caminhos, nos lembrar dele. E ele se lembra de nós. Nós queremos caminhar com ele para que ele possa caminhar conosco. Está aqui, Enoque caminhou com Deus. Já tem que haver pelo menos 2 se querem caminhar juntos. Isso exige que eles sigam o mesmo caminho. Eles caminham juntos. Isso não significa nada além de que houve pessoas da terra que trilharam o caminho de Deus com Deus. E o mesmo nós podemos esperar. Temos o mesmo direito. Seguir o caminho de Deus com Deus. Isso é um caminhar com Deus. Não teoria, não filosofia, não imaginação piedosa, mas o caminho de Deus, de acordo com a sua palavra, é o caminho pelo qual Ele caminhará conosco. Pela graça, nós alcançaremos o alvo. Tenhamos nova coragem e nova esperança, lembrando-nos dele em seus caminhos, convictos de que ele pode realizar feitos, ações que excedem nossas expectativas, convictos de que ele pode dar nova força aos fracos e força em abundância àqueles que desfaleceram, para que subamos como águias, para que corramos e não nos cansemos, para que andemos e não desfaleçamos, como diz a palavra de Deus. Na palavra há conforto, há fortalecimento, há confiança. Até mesmo todos aqueles que estão abatidos no chão e desanimados serão levantados pela palavra e pelo poder de Deus. E nós somos bem-aventurados porque ouvimos o que o Espírito diz às congregações. Bem-aventurados são nossos ouvidos e os nossos olhos. Nós vemos e ouvimos. Bem-aventurados nossos corações, porque creem. Vocês estão felizes por isso? Que Deus, em tal simplicidade, totalmente descomplicado, sem problema. Não é preciso primeiro estudar matemática avançada para reconhecer os caminhos de Deus. Não. Em simplicidade, Deus se revelou. E a sua palavra nos foi dada a conhecer e também, através dela, sua vontade, pois na palavra de Deus, a vontade de Deus foi expressa. Ele abençoe a todos nós da riqueza da sua graça. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu creio que todos nós fomos revigorados pela palavra de nosso Deus, porque é a palavra da vida. E não podemos acrescentar nada, só podemos louvar a Deus e elevar o seu nome por isso. Como está escrito no Salmo 113, louvado seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o seu pôr, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno
e ergue o necessitado da sujeira para o fazer assentar com os príncipes, com os nobres, sim, com os nobres do seu povo. Irmãos e irmãs, isso, os verdadeiros homens de Deus foram capazes de perceber isso por meio do Espírito de Deus, e nos foi escrito para nós. E nós nos perguntamos, quem somos nós? E o que nós somos? Já ouvimos isso do profeta já? As preciosas palavras de nosso Deus e as expressões que foram feitas. Nós somos apenas pó. Não somos nada diante dele. Mas, e nós nos sentimos assim também. Mas ele nos levantou de tudo para cima e nos deixa nos sentar com seus nobres. E ele nos torna nobres. Nós somos o seu povo, já ouvimos isso. E gostaríamos de dizer, nós permanecemos também. Ninguém pode mudar nada, ninguém pode fazer nada a respeito. Deus tem seu plano e ele age de acordo com ele. E nós, como seu povo, não podemos desistir, como vimos já ontem do nosso amado irmão, ontem à noite. Se nos escondêssemos como estamos, voltaríamos de novo com o mesmo propósito. E não podemos fazer outra coisa. Venha o que vier. Só podemos louvar o nome de nosso Senhor de agora em diante até toda a eternidade. É isso. Nós podemos concordar com aqueles que vieram antes de nós e que foram capazes de proferir essas palavras por meio do Espírito de Deus. Podemos fazer isso porque é o mesmo Espírito que estava com eles, que também está conosco nesses dias. E podemos nos alegrar e oferecer a Deus a honra e o louvor. Nós ouvimos palavras tão maravilhosas. Quem somos nós? Mas quando nós nos sentimos como nada, quando nos humilhamos a nós mesmos, Ele pode nos exaltar. E nós sabemos que Ele já o fez. Ao seu nome seja toda a honra. A Ele cabe todo o louvor. O Senhor é exaltado acima de todas as nações. A sua glória ultrapassa os céus. De fato, quem é como o Senhor, o nosso Deus, que está entronado nas alturas? Ninguém pode se elevar assim. Talvez as pessoas o façam. Elas querem ser grandes, mas nós queremos ser baixos. Nós queremos nos humilhar para que Ele possa nos exaltar. Louvor e gratidão seja ao seu glorioso nome. Eu creio que, por todas essas palavras preciosas que nós ouvimos novamente nessa manhã, só podemos oferecer um sacrifício de agradecimento a Deus, abrir os nossos corações e bocas a Ele e dizer, Senhor, Tu fizeste grandes coisas por nós aqui. Sim, talvez nem consigamos medir, talvez nem consigamos imaginar tudo o que nos foi dado pela graça. Mas um dia, amados irmãos e amadas irmãs, nos daremos conta disso quando virmos o que nos foi dado pela graça. Portanto, vamos elevá-lo e adorá-lo enquanto nos levantamos agora para trazer-lhe a honra. Pai Celestial, nós te agradecemos por Tua grande misericórdia, por Teu amor, ó Senhor, que Tu nos mostraste pela graça, e nós só podemos exclamar, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e nós somos obra das Tuas mãos, todos nós. Ó Deus, nós Te louvamos, Senhor, porque tudo o que Tu criaste louva o Teu glorioso nome, ó Senhor. Senhor, nós Te agradecemos por podermos louvá-lo, Senhor. Nós vemos, Senhor, que todos os que Tu escolheste antes de nós glorificaram, exaltaram o Teu nome, Senhor, pois foram obra Tua e foram criados por Tuas mãos. Senhor, Tu os destinaste que exaltassem o Teu nome. E também nós, Senhor, como Teu povo e como a Tua obra, queremos Te louvar e nunca deixaremos de louvar o Teu nome
desde o nascer do sol até o seu pôr, Senhor. Aleluia. Receba a honra, receba a glória, louvor e adoração, pois Tu és exaltado acima de tudo, ó Deus. Nós sabemos que o céu e a terra passarão, mas as palavras que Tu falaste permanecem. Nem um tio dela se perderá. Não, Senhor, tudo tem que se cumprir. Como está escrito, como nós lemos, soberano sobre todas as nações é o Senhor, a sua glória excede os céus, e a tua palavra, aleluia, permanece eternamente. Quem é igual ao Senhor nosso Deus, que está entronado nas alturas, Senhor? É por isso que nós te louvamos como teu povo, como os teus escolhidos. Ele levantou os humildes do pó e ergueu os pobres da sujeira. Que misericórdia, ó Deus! Louvor e gratidão seja a Ti. E deixa que o Teu povo se sente ao lado dos nobres. Louvor e gratidão. Glória e adoração ao Teu glorioso nome. De fato, não podemos nos esquecer, e que isso temos que deixar penetrar profundamente em nossos corações, que Tu és o nosso Pai. Tu és o oleiro, nós somos a obra das Tuas mãos. Onde estaríamos nós, ó Deus? Se Tu não nos tivesse chamado, se Tu não nos tivesse destinado para a Tua obra, ó Senhor, onde estaríamos hoje? Mas por meio da graça, por meio de Teu amor, Tu nos mostraste e nos destinaste a isso, e é por isso que não queremos parar, mas queremos louvar repetidas vezes o Teu nome, e conosco todo o Teu povo, Senhor. Adoração, honra, glória e gratidão sejam dadas a Ti, também por essa hora da manhã, e por Tua santa e maravilhosa palavra. Ela é tão gloriosa e durará por toda a eternidade. Pedimos que esteja conosco, Senhor, quando agora nos separamos, e abençoe-nos nos lugares onde estamos, ou nos locais de trabalho, onde quer que seja, abençoa-nos, Senhor. Pedimos também que abençoe todo o Teu povo, em todos os lugares, em todos os povos, línguas e nações, Senhor. Abençoe todos os que se reúnem nesta manhã, em todos os lugares, Senhor, onde olham para Ti e louvam o Teu nome. Ajuda a todos, Senhor, que possam talvez estar em opressão, que tenham que sofrer por causa do Teu nome. Conceda misericórdia, Senhor, graça, e esteja com eles. E também ajude todos os doentes, Senhor. Tu és o grande médico. Tu ainda ajudas hoje. Tu ainda curas hoje. E é por isso que nós Te adoramos e gloriamos a Tua graça. Esteja conosco agora, Senhor, nos abençoe. Ajude nossas famílias, Senhor. Ajude nossos entes queridos, Senhor. Nós colocamos tudo diante de Ti e imploramos que Tu possas ajudar, Senhor. Ao Teu nome seja dada toda a honra por tudo. Amém.